Imagina só, de um lado, um data center super moderno, todo automatizado, funcionando como um relógio. Mas como essa ilha de eficiência se conecta com o resto do mundo? Bom, é exatamente sobre isso que vamos falar. Hoje, a gente vai construir a ponte entre o data center ACI e a grande rede de transporte SR/MPLS. E essa é a grande questão, né? Pensa bem, não adianta nada ter um carro de Fórmula 1 se ele estiver preso num trânsito de cidade. Da mesma forma de que adianta um data center super rápido e inteligente se a sua porta de saída para o mundo ainda for manual, complicada e, vamos ser sinceros, bem lenta. Olha só, aqui estão os dois universos que a gente precisa conectar. De um lado, o Data Center ACI, que é tipo o cérebro de toda a operação, e ele fala uma língua específica, o VXLAN. Do outro, a rede da operadora, que fala SR/MPLS, uma linguagem feita para ter um alcance gigantesco. O grande desafio aqui é fazer esses dois conversarem de boa, sem precisar de um tradutor todo complicado no meio do caminho. Para a gente entender por que essa nova solução é tão revolucionária, a gente precisa primeiro dar uma olhada no problema. Vamos analisar como as coisas eram feitas do jeito antigo, que, vamos combinar, era bem doloroso. O método antigo, que o pessoal chama de VRF Lite, funcionava de um jeito que hoje em dia parece até loucura. Imagina ter que construir uma estradinha particular para cada pessoa que quisesse ir da cidade até o aeroporto. Seria super ineficiente, caro e um pesadelo para gerenciar, certo? Pois é, era mais ou menos por aí. E na prática, o que isso significava? Que para cada rede ou VRF era preciso criar uma configuração separada, manual, dedicada. Agora, imagina a trabalheira que era gerenciar isso para centenas ou até milhares de redes. A chance de um errinho de configuração virar um problemão, nossa, era altíssima. Então, resumindo a ópera, o jeito antigo era manual, não escalava, criava uma complexidade gigantesca e era praticamente um convite ao erro. Para a velocidade dos data centers de hoje, isso simplesmente não se sustenta mais. Tava claro que a gente precisava de um jeito muito melhor de fazer isso. E felizmente, esse jeito melhor chegou. Vamos dar uma olhada agora na solução que vira o jogo completamente, com um handoff que é unificado e, o mais importante, inteligente. Lembra daquelas milhares de estradinhas particulares? Então, pode esquecer. A ideia agora é ter uma única super rodovia, uma via expressa inteligente que dá conta de todo o tráfego de um jeito muito mais eficiente. Essa é a essência do handoff do Cisco ACI com SR/MPLS. Gente, o contraste com o jeito antigo é absurdo. Olha que simplificação radical. Todas as redes, seja uma ou mais de 1000, agora usam uma única interface física e uma única seção de comunicação, que é o BGP EVPN. A complexidade, puff, simplesmente desaparece. E os ganhos são imediatos, claro. A gente passa a ter uma seção única e automatizada, uma escalabilidade enorme, operações muito mais simples e, claro, uma bela redução na complexidade nos custos. Não é só uma melhoria, é uma transformação de verdade na operação da rede. É outro patamar. Ok, a gente já viu o antes e o depois, né? Então, bora mergulhar um pouco mais fundo para entender as principais vantagens que essa nova arquitetura traz para a mesa. A primeira grande vantagem é que a rede do operador agora pode respirar aliviada. Ela não precisa mais se preocupar em entender a língua do data center, o VXLAN. A rede de transporte pode continuar falando só a língua dela, o SR/MPLS, sem complicação. A grande sacada aqui é deixar cada um fazer o que sabe de melhor. Antes, a rede de transporte era obrigada a lidar com a complexidade que vinha do data center, agora não. Ela pode focar 100% na sua missão, transportar pacotes pelo mundo do jeito mais rápido e eficiente possível. Cada um no seu quadrado. Agora se prepara porque aqui a coisa fica inteligente de verdade. A segunda vantagem é que a gente consegue estender a inteligência do data center para dentro da rede de transporte. O que isso quer dizer? Que uma regra criada lá no data center, tipo, o tráfego de vídeo dessa aplicação aqui é prioridade máxima, é entendida e respeitada durante toda a viagem do pacote pela rede. E como essa mágica acontece? Basicamente de 3 formas. A gente pode usar uma espécie de etiqueta colorida no tráfego, que a rede de transporte lê e já sabe o que fazer, ou podemos usar marcações padrão de qualidade de serviço, que são como selos de urgente ou prioritário nos pacotes. E também dá para criar regras com base no endereço de origem do tráfego. São todas formas de automatizar essa conversa entre os dois mundos.
E a terceira vantagem, essa aqui resolve uma dor de cabeça que, nossa, quem é de operação de rede conhece bem. A falta de visibilidade quando o tráfego sai de um lugar e vai para outro. O problema clássico é esse aqui, ó. Quando o tráfego entre data centers é empacotado em VXLAN para as ferramentas de monitoramento da operadora, ele vira uma caixa preta. Ninguém sabe o que tem lá dentro. E tentar achar um problema ali, boa sorte. Fica quase impossível. E o que o handoff SR/MPLS faz? Ele simplesmente acende a luz dentro dessa caixa preta. O tráfego passa a ser nativo da rede de transporte, ou seja, ele fica totalmente visível. Finalmente, as equipes de operação conseguem enxergar o caminho completo, de ponta a ponta, usando as ferramentas que elas já conhecem. É um alívio, né? Ok, tudo isso parece muito bom, quase mágico, né? Mas como é que essa simplificação toda funciona por baixo dos panos? Vamos dar uma espiadinha rápida no motor dessa super rodovia, sem entrar no Techniques pesado, para entender os protocolos que fazem isso acontecer. Primeiro, temos o BGP EVPN. Pensa nele como o grande maestro da comunicação, o responsável por definir o quê. É ele que gerencia a conversa e avisa a rede de transporte: olha, essa rede aqui existe, esses são os endereços dela e essas são as regras de tratamento. E ele faz isso para milhares de redes de uma vez só, de forma super escalável. Aí entra o parceiro dele, o BGPLU. Se o EVPN disse o quê, o BGPLU define onde. Ele é tipo um engenheiro que constrói a estrada, o túnel virtual, por onde todos os dados vão passar com segurança, rapidez e pelo melhor caminho possível. Beleza, a tecnologia é legal, mas e na vida real? Como a gente usa isso para conectar data centers que estão em cidades, estados ou até países diferentes? A lógica por trás é super inteligente, olha só. É como se a gente colocasse placas de trânsito diferentes em cada cidade. Tipo, tráfego para o site A ou tráfego para o site B, mas todas elas apontando para a mesma rodovia principal, a nossa super rodovia SR/MPLS. Desse jeito, a gente garante que o tráfego sempre pegue o melhor caminho entre os data centers. E o mais legal é que essa mesma ideia funciona para tudo. Não importa se a arquitetura é ACI Remote Leaf, multipod ou multi-site. A base da solução é sempre a mesma, um transporte que é unificado, escalável e totalmente guiado por políticas. E tudo isso nos traz para uma reflexão final. Depois de ver essa evolução toda, da estradinha de terra manual para a super rodovia automatizada, a pergunta que fica é: a rede que está sendo construída hoje está preparada para as demandas do futuro ou ainda está presa nos métodos complexos do passado? Uma questão essencial para a evolução de qualquer infraestrutura, não acha?